Eu convoco todo o fandom de Gash Bell para esse iceberg, pelo menos que ainda sobrou, né? Esse é o famoso quadro que eu apresento curiosidades e mistérios sobre uma obra específica. Quanto mais camadas a gente vai descendo, mais bizarras são as curiosidades. E cara, as melhores curiosidades estão nas últimas camadas. Sério, eu fiquei encantado com tanto de coisa que eu não sabia. Já vou avisando que, se caso você não assistiu ou não leu o mangá todo, esse vídeo vai conter spoilers, então nem quero me preocupar com isso. Para começar, já deixa aquele like bem eletrizante, pegue o seu livro de feitiços e vamos que vamos. Na primeira camada, vamos começar leve, falando nada de que um fã médio não conheça. Censura. Assim como muitos outros animes dessa época, quando Gash Bell chegou ao ocidente, ele sofreu mudanças e censuras. O nome original é Konjiki no Gash Bell. A palavra gash em inglês significa ferida grave, então para evitar a má impressão, foi trocado por Zet. Alguns personagens também tiveram alterações em seus nomes, como a Suzumi, que virou Suzy, o Kiyomaru, que virou Kyo, e Tio, que virou Tia. O pior disso tudo foram as censuras gráficas. O anime veio com a intenção de ser mais adequado para crianças, então, além dos cortes de palavrões, houve praticamente uma remoção completa de sangue. Dublagem. Não só no Brasil, mas em todo o ocidente, Gash Bell nunca foi completamente dublado. O anime ao todo tem 150 episódios, porém, aqui no Brasil e na maioria da América Latina, foram dublados apenas 52 episódios, que abrange todo o primeiro arco do anime. Mesmo se você procurar em inglês, só vai achar até o episódio 104, e isso ocorreu porque a 4Kids enfrentou dificuldades financeiras e decidiu encerrar a produção da dublagem antes de terminar a série. E não foi só aqui no ocidente, mas até no Japão houve alguns imprevistos na dublagem. Quem dubla o Gash lá é a Ikoe Otani, também conhecida por dublar o Pikachu e o Chopper. Lá para metade do arco final, devido a uma gravidez, ela precisou ser substituída pela Konami Yoshida. Isso causou uma certa estranheza, mas como o anime já estava quase terminando, não prejudicou tanto assim. Anime e mangá. Não tô sendo patrocinado, mas em 2023, finalmente Gash Bell chegou oficialmente em mangá aqui no Brasil pela nova editora MPEG. Gash Bell possui 4 arcos principais: o arco das Batalhas Mamodo, o arco das Offs, o do Faudo e por fim o arco do Rei. Como vocês já devem saber, o arco do Rei não foi adaptado para anime. Na verdade, desde antes do arco do Faudo terminar, o anime parou de adaptar a obra original. O que acontece em muitos animes longos é que em algum momento eles podem chegar no mangá. Esse também foi o caso de Zatch Bell, mas na verdade isso nem estava programado para acontecer. Devido ao autor Makoto Raiko ter machucado sua mão, ele teve que pausar a publicação do mangá por algum tempo. Então a Toei teve que criar um final alternativo para a série. Desde o despertar de Faudo, o anime teve mudanças severas, e por causa dessas e outras diferenças, o mangá e o anime são considerados universos paralelos. Os últimos participantes. Aqui está as últimas 10 duplas que sobreviveram à Batalha Mamodo. Em 10º, Art e Ellie. Em 9º, Ashron e Rin. Em 8º, Purio e Lupa. Mano, eu nem lembrava que eles tinham chegado tão longe. Em 7º, Kanchume e Fulgore. Em 6º, Gorm e Mir. Em 5º, Tio e Megumi. Em 4º, o Magon e Sanbin. Agora o pódio é mais fácil de lembrar. O medalhista de bronze vai para o Clear Note e Vinho. O vice-campeão foi o Brago e a Sherry, e o novo Rei Mamodo é o Gash Bell ao lado de Takamine Kiyomaru. Gonjiki no Gash Bell 2. A não ser que você more numa caverna, em março de 2022 foi publicado a continuação do mangá. Resumindo o primeiro capítulo, no mundo Mamodo, 3 crianças estão fugindo de um doidão. Uma delas se sacrifica para que as outras 2 vão ao mundo dos humanos encontrar o Kyo e deter esse doido. Descobrimos que alguns personagens conhecidos também foram desvividos por esse monstro. Pela capa já dá pra ver que as aventuras dos nossos protagonistas ainda não acabaram. E essa nova temporada reviveu e muito as expectativas dos fãs para que haja um remake da adaptação para anime. Ideia original.
No primeiro volume, o autor nos mostra como deveria ser o Gash. A princípio, era para ele ser um brinquedo que vinha em uma caixa especial com pequenos objetos. Quando essa caixa fosse aberta, o brinquedo cresceria e dentro da caixa também viria alguns itens que serviriam para controlar e fazer as técnicas especiais. O design do Gash era para ser um grande espadachim com armadura, e o Kyo tinha um cabelo bem bizarro. O Makoto Raiko foi aconselhado a deixar os personagens mais simpáticos e menos esquisitos, resultando na aparência que conhecemos hoje. O livro Mamodo. Ele serve como um catalisador para os poderes. Eles só podem ser lidos por humanos que consigam criar um laço com os Mamodos, e após isso, somente esse humano vai ser capaz de ler os feitiços e automaticamente se torna um participante das batalhas. Além de ser a fonte do poder, o livro também vai ser um motivo de eliminação desses Mamodos. A forma mais fácil é queimando os livros, já que, uma vez queimados, eles não podem ser apagados de novo. Entretanto, também é possível eliminar um Mamodo caso ele seja gravemente machucado. Assim, o livro vai começar a queimar automaticamente. Mas uma coisa sobre o livro é que, conforme o físico e o emocional do Mamodo vai se desenvolvendo, novos feitiços podem surgir no livro, aumentando as opções que a dupla vai poder usar nas batalhas. Níveis de poder. O sistema de poder em Gash Bell é até bem organizado. Dentro desse sistema há uma forma de saber o quão forte aquela técnica vai ser. Depois dos feitiços básicos vem o nível Go e Dino, que é feitiço básico, porém com uma melhoria. Por exemplo, o feitiço de assinatura do Hops é o Regrown, e no próximo nível ele se torna Dino Regrown, que é a mesma técnica, só que bem mais forte. O próximo nível é o Gigano, Raija e Teo. Os feitiços desse nível já podem causar danos irreparáveis. O Gigano é mais concentrado, o Teo é mais explosivo e o Raija alcança uma área maior e se manifesta em todas as direções. O terceiro nível é o Dioga. Eles são a forma mais poderosa das magias Gigano e também o maior nível de poder que a maioria dos Mamodos conseguem alcançar. E o que está no topo é o nível Shin. Sendo um aprimoramento ainda maior do Dioga, esse é o nível que pouquíssimos Mamodos conseguiram alcançar durante a história. O Livro Dourado. Eu também gosto de chamar de livro do protagonismo. O livro do Gash é originalmente vermelho, mas ele pode se tornar dourado quando o Gash está em uma situação muito crítica. No mangá, ela foi usada para derrotar o Clear Note na batalha final, e seus poderes são diferentes no mangá e no anime. No mangá, o livro dourado permitia acesso a todos os feitiços de seus companheiros Mamodo, inclusive seus feitiços em suas versões mais poderosas. Já no anime, seu poder simplesmente aumentava a potência dos feitiços do Gash. E lembrando que o fenômeno no livro dourado não é exclusivo do Gash. Na verdade, qualquer Mamodo que consiga criar laços é capaz de fazer isso. Siga meus dedos. Kyomaru é um verdadeiro gênio. Com um QI acima do normal, ele aprendeu muito rápido e de forma bem dolorida, diga-se de passagem, como funcionam as batalhas Mamodo. Não poderia existir um parceiro melhor pro Gash. Ao perceber que o seu parceiro fica inconsciente toda vez que usa um feitiço, ele usa seus dedos para mostrar onde o Gash precisa mirar para acertar o seu alvo. Não só isso, mas várias outras estratégias inventadas por esse cara fizeram o Gash se tornar o novo rei e me fez considerá-lo um dos meus personagens favoritos de todos os animes. A família Bell. A família Bell é uma família nobre que governou o mundo dos Mamodos nos últimos milênios. Ela é composta por Gash, atual rei Mamodo, Zeno, o irmão mais velho, Dawan Bell, pai de Gash, Zeno e antigo rei Mamodo, e a rainha Bell. Além disso, temos o Hajin, que é um dos cavaleiros reais do antigo rei e também mentor de Zeno, e só faltou falar da Yuno, que é a zeladora da mansão. A família Bell é especializada em poderes elétricos, e sua árvore genealógica carrega consigo o Baou Zakeruga, o feitiço mais temido por todo o mundo Mamodo. TCG. A série Gash Bell tem o seu próprio jogo de cartas colecionáveis, onde os jogadores têm o seu próprio livro de feitiços, que é o seu maior recurso, e se alguém perder todas as suas páginas, o jogador perde a partida. Makoto Kawada.
ele é mais conhecido pelo seu pseudônimo, Makoto Raiko. O autor de Gash Bell começou na indústria como assistente de Kazuhiro Fujita, que é nada mais nada menos que o autor de Ushio Totora. Makoto se destacou por fazer participações especiais em várias de suas obras, principalmente nos jogos, onde em alguns se torna um personagem selecionável. Ele também aparece várias vezes no mangá de Gash Bell, inclusive como personagem canônico, mas na maioria das vezes ele usa seu personagem para fazer alguns anúncios e responder perguntas que alguns fãs mandam para ele. Na segunda camada ainda vamos falar de muita coisa conhecida, porém nos aprofundando um pouquinho mais. Major Mateus. Esse foi um tópico criado por mim mesmo para homenagear canais focados em Gash Bell. Na verdade, o canal principal do Major Mateus é focado em conteúdo de League of Legends, mas seu canal secundário tem um foco quase que 100% no dito tema. A chance de você ser um inscrito dele é bem grande, inclusive se você for inscrito dele, deve até ter mais conhecimento do submundo da obra, então já vai me desculpando caso eu fale qualquer baboseira aqui. Não só o Major Mateus, mas canais como o Ryu Takun, que fala espanhol, também é bastante ativo nos conteúdos da obra, e foi de lá que eu tirei a maior parte das informações que eu vou passar para vocês. Depois de terminar esse vídeo, se você ainda não conhece eles, recomendo fortemente que deem uma olhada. Colulo. Ela é um dos exemplos que nem todos os Mamodos queriam estar disputando o trono. Como vimos na série, o poder dela consiste em ser controlada por uma entidade que aumenta seus poderes físicos. Mas se eu te disser que na verdade esse não é o principal poder dela? Durante a batalha final do mangá, podemos ver o feitiço original dela, chamado Shinrai Fujo. Esse poder cria uma aura em volta do alvo e faz com que ele não seja afetado por fatores externos que possam tirar a sua vida. Ou seja, enquanto protegido, você pode sobreviver tanto debaixo d'água ou até mesmo no vácuo do espaço. Se ela usou isso na batalha final, é porque esse feitiço já podia ser conjurado no livro. Isso porque o livro dourado do Gash fez com que todos os seus aliados pudessem ajudar o Gash com poderes que eles já conheciam. E mais uma coisa, no jogo do Gash Bell Golden Memories, os personagens geralmente têm animações de ataques assinatura. Quando a Colulo aparece, olha só, esse sim pode ser considerado o verdadeiro primeiro feitiço da Colulo, mas a entidade que vivia dentro dela não deixou que a Shiori usasse esse poder. Raid. Ele aparece logo no primeiro episódio e já conquistou muita gente com seu carisma. O que muita gente não sabe é que todos esses acontecimentos do anime não existem no mangá. O Raid era um Mamodo exclusivo do anime, por isso ele, mesmo depois de aparecer mais algumas vezes, não temos mais notícias de como ele foi eliminado das batalhas. Mas não tem como dizer que ele não é canônico, pois ele tem algumas aparições no mangá. E sobre sua eliminação, é natural pensar que ele foi derrotado por outros candidatos ao título ou pelos Mamodos milenares. O Rei Mamodo. Ao se tornar o Rei Mamodo, você recebe alguns poderes especiais. O primeiro deles é o privilégio do Rei. Qualquer pessoa que discorde ou não gosta do Rei pode ser automaticamente eliminado por ele. Esse privilégio também fornece todo o conhecimento do mundo Mamodo e seus habitantes para o Rei. Além disso, ele dá ao novo Rei a capacidade de viver por mais de 1000 anos, independentemente da sua espécie. O outro poder especial é a proteção do Rei. Agora, o Mamodo recebe uma varinha que tem o poder de impedir que qualquer feitiço seja ativado num raio de 50 metros dele. Uma coisa curiosa sobre essa varinha é que, se ela for roubada e o parceiro que batalhou com o Mamodo ainda estiver vivo no mundo dos humanos, o livro Mamodo aparece para ele de novo. Nesse livro vai ter um feitiço que vai fazer com que o parceiro consiga ver o que está acontecendo com o rei, e não só isso, como os feitiços que o parceiro humano utilizar no inimigo, a varinha não vai conseguir impedir que esse feitiço aconteça, pois a energia desse feitiço veio do humano que a conjurou. Isso foi mostrado numa one-shot publicada em 2011. Livros desconhecidos. Existem muitos materiais oficiais de Gash Bell que são extremamente difíceis de se encontrar. Uma delas é um databook e 2 livros guias que contêm informações adicionais sobre os personagens e outras coisas da série, incluindo uma seção com perguntas e respostas do Makoto. Também há um conjunto de spin-off chamada Konshigi no Gash Bell e a da Kasuzuo. Você só encontra ela em inglês e ela é voltada para o público mais infantil. Ela também possui traços fofos e inclui histórias engraçadas dos nossos Mamodos preferidos. Filmes.
Gash Bell possui 2 filmes e 2 OVAs que não são canônicos, mas podem ser localizados cronologicamente dentro da história. O Wiseman é o vilão do primeiro filme, e talvez ele possa existir de verdade no mangá, já que sua silhueta foi mostrada nessa cena, onde não só ele, mas também várias espécies de mamodos como os da Kolulu, Hops, Danny Boy, entre outros, também foram mostrados. Habilidades sobre-humanas. Apesar de ser um anime de fantasia, um bom shonen não é bom de verdade se não tiver alguns exageros. Ao longo da série, muitos humanos mostraram capacidades muito acima do comum. Quem aí não lembra do Fulgore, Homem de Aço, ou a Sherry que começou a virar Sigma igual o Brago? Se formos um pouco mais pra frente, o Ginsou também conseguiu lutar frente a frente com o Onrei, que sendo um Mamodo deveria ser fisicamente superior a ele, e o subestimado Alice. Além de força e resistência, tem o Apollo e o Sanbin com suas habilidades ultrasensoriais, e sobre isso o Makoto já falou que os humanos são acostumados a ver coisas sobrenaturais. Sabendo disso, não é muito difícil teorizar que no mundo humano também exista magia, ou até que alguns humanos podem ser descendentes de mamodos que já participaram das milenares batalhas. Kafka Sanbin. Infelizmente não tivemos tempo de conhecer aquele que viria a se tornar o futuro parceiro do Ponygon na dublagem. O Sanbin se encaixa muito bem na tese que eu acabei de falar sobre humanos serem descendentes de mamodos. No mangá, o Dr. Riddles, ou Professor Charada aqui no Brasil, menciona que o Sanbin possui o poder dos monges. Ele simplesmente consegue entender seres não falantes e tem um físico incomum, indicando que esses supostos monges podem ter habilidades desse tipo. Answer Talker. Esse é o nome da habilidade sobre-humana que alguns humanos podem utilizar durante a história. Ela permite ao usuário saber de forma intuitiva e automática a solução para qualquer pergunta, problema ou situação. Ela foi utilizada em diversas situações, desde sair de uma situação difícil, aprimorar habilidades e até entender um idioma desconhecido. Para obter esse poder, o Gilford diz que ela raramente desperta em humanos que desvivem e logo depois voltam à vida. Isso não pode ser interpretado só literalmente, mas podemos ampliar isso para um grande trauma emocional, uma situação de quase apagão ou coisa do tipo. Se você estiver um pouco confuso quanto a isso, é porque o anime simplesmente não explica essa habilidade. O maior usuário desse poder é o Gilford, parceiro de Zeno. No anime é dito que ele nasceu com poderes psíquicos, mas se você ler o mangá, consegue perceber que o Kyomaru também possui essa habilidade. Além dele, podemos supor que o Dr. Riddles, o Sanbin e até a Ellie também podem ter esse poder, já que em algumas cenas seus olhos se comportam de maneira bem parecida com as do Gilford. Ainda estamos na segunda camada e eu já quero te dar um conselho. Eu percebi que a maioria dos meus inscritos me assistem pela TV, e se você for um deles, eu sugiro que pare por aqui porque a coisa vai começar a ficar meio pesada. Gilford foi vendido pela mãe quando criança. Ele foi mandado para ser cobaia em experimentos científicos. O próprio cientista que o criou tentou tirar a vida dele, e foi aí que o Gilford foi salvo pelo Zen. Por causa dessa trágica infância, o Gilford cresceu acumulando muitos sentimentos ruins dentro de si, e aqui começa a teoria em que o Zeno ajudou o Gilford a encontrar e desviver o cientista que cuidou dele. Foi por isso que a habilidade Answer Talker se manteve em segredo por todos esses anos, somente vindo à tona quando o Kyomaru despertou esse poder. Bom, você já viu que a coisa começou a gelar por aqui. Relaxa que na terceira camada só piora. Parco Fulgore. Ele é um artista musical mundialmente famoso. Seu maior sucesso é uma música chamada originalmente de Chichiwo Moge. Na versão dublada, ela foi completamente censurada junto com a capa de seu CD, pois a letra da música, apesar de ser colocada num tom cômico, hoje em dia seria considerado uma apologia a você sabe o que. A letra só fala sobre seios e que você deve... enfim, não é muito diferente das músicas pesadonas que escutamos na vida real. Kyomaru e Gash não estavam destinados. Percebeu-se uma lógica interessante quanto aos locais onde cada Mamodo surgiu. A grande maioria foi invocada próxima aos humanos compatíveis e o restante foi invocado perto de seus amigos mais próximos, que foi no caso da tia e o Marus, que apesar do que ele fez com a tia, eles eram amigos próximos do mundo Mamodo. Sabemos que a parceira dela é a Megumi, que é japonesa, mas a tia foi invocada lá nos Países Baixos. A mesma coisa aconteceu com o Ponygon, que sempre gostou muito do Gash e ambos foram invocados na Inglaterra. Agora voltando
voltando ao foco do título, precisamos lembrar que quem encontrou o Gash não foi o Kyomaru, e sim o pai dele, que estava trabalhando como professor na Inglaterra. Assim surgiu a teoria de que quem estava destinado a ser o parceiro do Gash era o Seitarou, porém o Zeno apagou as memórias do Gash e isso pode ter mudado sua compatibilidade, que agora está mais pro lado do Kyomaru. Cara, eu não sei vocês, mas eu achei essa teoria muito boa. Makai Bookmark. Esse é o nome de um jogo que altera completamente a história de Gash Bell depois do primeiro arco. Nesse jogo, a Zofis não conseguiu reviver os Mamodos milenares, então ela cria monstros para enfrentar o protagonista e seus amigos. O jogo é tão criativo que até os acontecimentos do Faldo são alterados. Vários Mamodos que já deveriam ter sido derrotados ainda se mantêm na competição, e o Iceman, que não deveria nem ter participado das batalhas, aqui é candidato ao trono. Conexões entre as obras. Além de Gash Bell, Makoto também é o autor de Ginai Blade, Animal Land, Vector Ball, entre outros. Alguns personagens de Gash Bell já tiveram participações nas outras obras, mostrando pra gente que é possível que todas, ou a maioria delas, se passem no mesmo universo. A Batalha de 1000 anos atrás. Pouca coisa nos foi contada sobre como foi a batalha que ocorreu antes dos acontecimentos da história original. O autor contou que a batalha anterior durou cerca de 20 anos, devido à falta de tecnologia que os humanos tinham para viajar ao redor do mundo. Como sabemos, o vencedor daquele confronto foi o pai de Gash, Dawan, e seu parceiro humano que se chamava Willy. Essa batalha duraria muito mais se não fosse pelo Mamodo, que eliminou praticamente metade dos candidatos. Goren foi o responsável por transformar muitos Mamodos nas tábuas de pedra que conhecemos no arco das Office. Quem derrotou Goren foi justamente o Dawan, junto com a ajuda de 3 outros Mamodos. No final das contas, o que tornou o Dawan rei foi ter feito a mesma coisa que o Gash fez: trabalho em equipe. Os feitiços podem ter vida. Alguns feitiços são tão poderosos que podem adquirir formas de monstros ou outros seres. Em alguns momentos, a obra pode ter dado a ideia de que algum desses feitiços tem consciência própria. O próprio Baú Zakeruga e a Ultimate do Clear Note são ótimos exemplos. Como já sabemos, o Gash fica inconsciente quando usa um poder, mas em vários momentos o baú faz movimentos bem específicos para não colidir com o ataque do inimigo e com isso acertar o seu alvo com sucesso. Alguns Mamodos consideram esses feitiços como deuses de fato, indicando que essas técnicas na verdade são entidades que protegem uma família ou uma espécie. A Maldição de Faldo. Faldo foi uma gigantesca arma viva criada por um desconhecido mago no mundo Mamodo. Por causa do seu poder destrutivo, Faldo foi selado em forma de torre e desde então guardado por uma família Mamodo. Mas a atual geração da família deve ter nascido com os parafusos a menos e quis despertar essa criatura. O pai do Ryo mandou o Faldo para o mundo humano. Sua estratégia maluca era fazer o seu filho despertar o monstro para vencer a disputa ao trono. Para despertar o Faldo, o Ryo precisava de 12 duplas capazes de usar feitiços de nível de Yoga. Para facilitar esse feito, a família do Ryo também possuía um cajado capaz de aplicar uma maldição que sugava toda a energia vital dos humanos depois de alguns dias. Foi com essa chantagem que o Ryo despertou a arma mais perigosa do mundo Mamodo dentro do mundo humano. Agora que realmente as bizarrices vão começar. Prepara que a 4ª camada começa agora. O dispositivo de teletransporte. Ok, essa aqui eu vou pedir bastante atenção porque pode ser um pouco complexo. Como eu já disse, o Faldo foi transportado do mundo Mamodo para o mundo humano. Esse feito só foi possível devido ao dispositivo de transporte. Agora que você sabe, vamos aos seguintes pontos. Sabemos que existem Mamodos que vivem dentro do Faldo. Um deles é o Unco. Ele faz um desafio para o Ponygon, que é responder o Teorema de Fermat. Daqui a gente já pode suspeitar de duas coisas. Primeiro, como o Unco conhece esse teorema? E segundo, o teorema foi criado no século 17. Nessa época, o Faldo já tinha sido criado há pelo menos 700 anos, logo todos os Mamodos dentro dele não deveriam ter contato com o mundo externo nesse período. Agora voltando para o dispositivo, o Kyomaru posteriormente descobriu que o Guardião do Coração, o Mamodo mais importante que vive dentro do Faldo, simplesmente não sabia que havia um dispositivo dentro dele. Daí surgem duas teorias. A primeira é que o dispositivo foi colocado dentro do Faldo muitos anos depois que o monstro foi criado, para ser mais específico no século 17, vamos supor, que foi quando o Mamodo
que instalou o dispositivo pode ter contado esse teorema pro Unco, e há uma segunda teoria que esse dispositivo pode ter sido usado também para pegar os Mamodos petrificados por Goren e fazer ao contrário. Alguém pode ter levado um deles para o mundo Mamodo a fim de achar um antídoto, e isso explicaria o motivo da Zoth saber como trazer as lápides de volta à vida, já que lá no passado algum antecessor dela pode ter finalmente desvendado o mistério por trás da petrificação. Clear Note. Não temos muitas informações sobre quanto à origem do vilão mais forte da história. Em 2018 foi publicada uma série de capítulos bônus chamada Gash Café. Lá é apontado que o Clear foi um Mamodo planejado para ser o campeão por uma seita secreta, e depois de vencer ele acabaria com todo o mundo Mamodo. Assim como o Gash herdou o Balzaqueruga de seu pai, o Clear herdou o Shin Clear Sonosso de seu pai, que se chamava Seven Note. A forma completa de Clear estava basicamente permitindo que esse feitiço tomasse conta do seu corpo e de sua alma. O mais correto a se dizer é que o Clear não era feito completamente de carne e osso. Embora não haver prova suficiente, é possível que ele seja mais um Mamodo mutante que sofreu uma lavagem cerebral dessa seita secreta que até hoje permanece escondida. Gorm. Ele é um Mamodo que apareceu no arco do Clear como seu subordinado. Sabe-se pouco sobre ele. Segundo o autor, o Gorm nasceu e cresceu em um ambiente de escuridão. Outra coisa que se nota é que, apesar de sua aparência física, o Gorm tem uma mentalidade de uma criança de 4 anos pelo menos. Assim como o Ponygon, ele também usa uma linguagem animal. Caso você não lembre, os pais do Ponygon são capazes de falar que nem a gente, mas uma prova que o Gorm é muito novo. Apesar disso, ele é extremamente poderoso, e não é à toa que só conhecemos ele no arco do Clear, afinal foi o arco onde só restaram os Mamodos mais fortes. Golden Memories. Esse é o nome de um jogo da franquia lançado em 2019. É um card game que tem cenas muito semelhantes às do anime. Ele até corrigiu a adaptação que era para ter sido feita no final da saga Faldo. E o mais legal é que no código do jogo foram encontradas artes feitas com as do Gorm e do Clear, bem estilo anime mesmo. A má notícia é que um ano depois do lançamento, o jogo foi cancelado sem satisfações. Mas por um breve momento, os fãs tiveram uma esperança de um remake ou quem sabe uma continuação da adaptação do mangá pro anime. A Torre de Babel. No mundo Mamodo há uma torre que pode ser referência à Torre de Babel. Para quem não sabe, essa torre foi supostamente criada pelos humanos para poder evitar outro dilúvio. Como Deus viu que a torre estava alcançando os céus, ele decidiu fazer com que os construtores começassem a falar em diferentes línguas, dificultando a comunicação e impedindo a construção da torre. Essa referência no mangá leva a uma teoria que os Mamodos foram punidos por Deus ao ver que seus poderes poderiam se elevar ao ponto de sair do controle. Pessoal, falando muito sério agora, eu gosto de evitar todo tipo de conflito, então meu último aviso é, se você for alguém muito religioso ou cult, eu te aconselho fortemente a parar de ver o vídeo. Na quinta camada eu não vou conseguir mais censurar tudo que eu vou dizer aqui. O julgamento de Deus. Aproveitando a memória fresca da Torre de Babel, no final do mangá de Gash Café, foi comprovado que os Mamodos sofrem uma punição a cada 1000 anos, e isso inclui as batalhas. Então sim, pode ter algo a ver com a história da Torre de Babel e a ambição dos Mamodos de quererem elevar seus poderes. Como toda punição, em regra, deve vir com um aprendizado, é aqui que entra os laços de amizade que refletimos durante toda a história. A maior prova disso é o requisito de como se despertar o livro dourado, que, como eu já expliquei antes, recompensa aquele que aprendeu a lição, conectando ele a todos os seus companheiros, dando a força necessária para se tornar rei. Os livros estão vivos. Sim, isso mesmo. No final de Gash Café também foi comprovado que existem entidades que vivem dentro de cada um dos livros. Podemos ver eles como jurados das batalhas. É possível que eles tenham sido os responsáveis por manter os petrificados vivos. Além disso, sabe-se também que eles foram criados pelo mesmo ser que criou as batalhas Mamodo. Cara, isso daria um plot incrível pro novo mangá que está em lançamento. O selo protetor.
Você já se perguntou o que significa esse símbolo no livro dos feitiços? Não, eu não tô falando esse símbolo grande, e sim daquele menorzinho ali. Muitos acreditam que esse é o símbolo do deus que criou as batalhas e os livros. A estrela de 8 pontas é usada em muitos lugares justamente para simbolizar deuses, e em Gash Bell, os habitantes do mundo Mamodo utilizam muitos símbolos como selos protetores. O Dr. Ridos menciona que os livros estão relacionados à energia do coração dos humanos, e pode ser que essa energia que vai limitar o poder dos Mamodos junto com o selo protetor de 8 pontas. Saturno. E se eu te disser que pode ser possível um humano ir até o mundo Mamodo sem usar magia? Você acreditaria? Em uma cena do mundo Mamodo no mangá, conseguimos ver Saturno da janela, como se o lugar onde os Mamodos vivem fique perto desse planeta. A tecnologia que temos hoje ainda não permite viajar para outros planetas de forma rápida, então todas as vezes que vimos algo que tem a ver com o transporte de Mamodos ou a passagem de um mundo para o outro, possa parecer tudo magia pra gente, mas talvez nem tudo, como o próprio dispositivo do Faldo, que em baixa escala apenas move ele rapidamente entre os lugares. E em Gash Café, a entidade do livro diz que o mundo Mamodo é perigoso e instável, e o que mantém de pé seria a lua que rodeia o mundo onde eles vivem. Além disso, Saturno significa muito pro ocultismo, então podemos interligar isso ao motivo de existir magia no mundo Mamodo. O criador de Faldo. Sendo bem direto, essa teoria diz que quem autorizou a criação do Faldo foi o próprio pai do Gash. Em Gash Café, o Daoan diz que nos primeiros anos de seu reinado, o mundo foi invadido diversas vezes por seres que queriam roubar os seus poderes. As invasões só acabaram quando os Mamodos que participaram das batalhas daquele milênio chamaram seus parceiros humanos sobreviventes para poder ajudar a conjurar feitiços mais poderosos dos livros. Porém, havia poucos sobreviventes que puderam ajudar, e foi aí que Daoan autorizou a criação de Faldo, com o motivo de impedir de uma vez por todas que essas invasões acontecessem. É uma teoria válida, já que cronologicamente faz sentido e é uma estratégia bastante utilizada na vida real por diversos países, que é aumentar o seu poder militar, não sempre para atacar, mas simplesmente mostrar que, se alguém se meter com eles, a coisa vai ficar feia. O selo de Salomão. Essa vai ser um pouco longa, mas talvez a mais importante para entendermos as principais referências de Makoto Raiko ao criar Konjiki no Gash Bell. Antes do mangá ser publicado, houve uma revista que divulgaria o novo trabalho do autor. Aqui vimos que o livro de feitiços tinha alguns elementos diferentes da última versão. Observa-se que há 2 círculos que podem ser interpretados como os olhos das entidades dos livros ou até a representação de um eclipse, onde a Terra e a Lua podem representar o mundo humano e o mundo Mamodo. Aqui também podemos ver o que seria a estrela de Davi, que pode ter sido retirada da versão final para evitar problemas religiosos. Inclusive, esse foi o roteiro mais tenso que eu já fiz. Mesmo sem um símbolo, Makoto pode ter mantido o seu significado dentro da obra, fazendo referência ao rei Davi e ao rei Salomão, principalmente a esse último, já que o rei Salomão criou muitos grimórios durante a vida. Eles são livros com feitiços, rituais, símbolos, invocações e outras coisas. O rei Salomão foi considerado um homem que tinha um poder e controle sobre criaturas sobrenaturais. Um de seus livros mais famosos foi A Chave Menor de Salomão. Lá podemos encontrar um símbolo secreto, onde um pequeno elemento dentro dele lembra muito o símbolo no mundo dos Mamodos. E em outro grimório há símbolos que podem ter sido a inspiração para a estrela de 8 pontas presente no livro, além das escrituras, que são bastante semelhantes também. O rei Salomão possuía um anel que o protegia de seres malignos, e não só isso, mas também podia selá-los e usar seus poderes caso fosse necessário, da mesma forma que os personagens batalham pelo trono. Em uma história chamada O Julgamento de Salomão, podemos fazer uma associação com o julgamento de Deus sobre os Mamodos. Até o símbolo do selo de Salomão simboliza um pacto entre Deus e Abraão, podendo se assemelhar ao pacto que Deus fez com o rei Mamodo para evitar que o seu mundo perigoso e instável chegue ao fim, dando origem à batalha pelo trono. Além desses, existem outros elementos que associam as ideias de Makoto com Salomão. Se você tiver conhecimento, me ajudaria bastante dizendo aqui nos comentários, não só do Salomão, mas também outras curiosidades que você possa compartilhar. Se você chegou até aqui, comenta #Zaqueiro e me desculpe por qualquer erro dito ou mostrado no vídeo. É isso, obrigado por ter assistido, eu vou ficando por aqui, eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.